Quando enfrentamos uma situação negativa na nossa vida, sempre ouvimos aquela famosa frase: vamos pensar positivo. E a verdade é que não há nada de errado em ver as coisas pelo lado bom quando podemos. Mas quando começamos a tentar transformar tudo em positivo o tempo todo, nos desviamos para o território da positividade tóxica. Isso envolve evitar emoções negativas a todo custo, por acreditar que o pensamento positivo pode resolver todos os problemas. Positividade tóxica é o tema do Miscelânea de hoje. O programa já está no ar. E para nos acompanhar na conversa de hoje e nos ajudar a entender melhor sobre o assunto, convidamos a psicóloga Cristina Souto Rigotti. Obrigado pela participação, doutora. Obrigada a vocês, é uma grande satisfação a gente estar aqui novamente num programa que leva tanta informação para a moçada, né, para a galera aí que está, na verdade, sedenta de coisas bacanas e coisas sérias. Então, parabéns pelo tema. Doutora, o que é positividade tóxica? Então, a gente fala que a positividade tóxica é quando a pessoa ela não toma consciência das emoções, das dores dela. Então, começa todo um movimento de que tudo você conserta. Ah, eu caí. Ai, que bom que você só caiu, você não quebrou nada. Lógico, a gente acaba utilizando isso muito no nosso dia a dia. Mas quando começa a ser um exagero na vida e você não se confrontar com os seus sentimentos, com as suas dores, com as suas tristezas, isso acaba gerando uma série de problemas lá na frente. Porque nós somos seres humanos inteiros, né? Emoção, mente, corpo, alma, a gente é tudo. Então acaba que muitas vezes parece que você está anulando os processos emocionais que todos nós temos que passar. E como que a gente faz para identificar no nosso dia a dia a positividade tóxica? Quais são os exemplos mais comuns? A gente vê muitos jargões aí na internet. As mídias sociais, elas estão assim, craques de jargões. E tem muitas críticas que falam assim, as pessoas começam a vender coisas como se tudo fosse resolver por você falar palavras positivas. A gente vê, por exemplo, na Amazon. Hoje, você tem mais de 2.000 livros falando sobre a conquista da felicidade, como ser feliz. E depende, o que a gente entende que é a felicidade? É o momento da nossa vida ou são pequenas situações da nossa vida? Para você identificar, vamos supor, será que eu tenho que viver o tempo todo na luz e ter só coisas boas na minha vida? A gente precisa da sombra. A gente precisa se conectar com aquelas coisas que doem na nossa alma, com aqueles inimigos internos, o medo, a raiva, a angústia, a ambição exagerada. A gente precisa se confrontar com tudo isso para que a gente fale assim, bom, o que eu estou aprendendo com isso e como que eu posso transformar sem que o outro fale para mim, olha, levanta a cabeça e segue na frente. Ok. As pessoas querem nos ajudar, mas quando chega num exagero que não permite que você confronte os seus sentimentos e as suas dores, então a gente fala que isso acaba sendo tóxico. É a mesma coisa você falar para uma pessoa que está no processo de depressão, levanta dessa cama, vai para a vida, toma um remedinho e vai, sai. Não, ela tem o processo dela de depressão, isso tem que ser respeitado. Qual a dor que ela tem dentro dela, ou o que não está funcionando e que tem que ser cuidado. Não é simplesmente falar, levanta da cama e vai. Não, ela precisa confrontar isso, viver isso, sentir isso, para conseguir reagir e ter uma outra forma de encarar a vida. A gente foi para a rua tentar entender melhor o que as pessoas acham de positividade tóxica. Vamos dar uma olhada. Que as redes sociais, elas te vendem essa positividade. Né? Você tem que ser positivo o tempo todo, ter pensamentos otimistas o tempo todo, né? E isso é uma mentira, né? Isso é uma falácia, isso não existe. É uma exigência de que você esteja feliz o tempo todo. E isso é muito ruim, porque
o pessimismo, ele faz parte da sua vida também. Você não é obrigado a estar feliz o tempo todo. Em alguns momentos, o pessimismo faz até você repensar algumas atitudes que você tem que ter perante algumas situações. Bom, eu acho que a positividade tóxica é a busca por um pensamento muito otimista o tempo todo, sabe? E eu acho que isso pode acabar influenciando nas nossas decisões no dia a dia. Eu acho que pode acabar atrapalhando um pouco. Porque se você é muito pessimista, as coisas começam sempre a dar muito errado. Mas se você é otimista em excesso, eu acho que isso também pode atrapalhar assim, no seu discernimento. Então, eu acho que tem que existir um equilíbrio entre os dois. Eu acho que as pessoas sempre buscam exigir muito o nosso lado positivo, né? Muito em busca da perfeição ou de coisas certas o tempo todo. E eu me sinto sobrecarregada por ter que sempre fazer algo certo, ou tipo... Se eu errar, meu Deus, e agora? Eu não posso estar decepcionando tal pessoa porque ela está esperando o meu melhor. Então, sim, eu lido constantemente com essa pressão. Acho que todos nós lidamos no dia a dia. Então, para mim, a positividade tóxica seria a imposição de um idealismo que a gente não pode viver, né? Acho que o pessoal da nossa idade, assim, mais jovem principalmente, todo mundo na real, mas principalmente jovem, tem que lidar com isso todo dia, né? Eu acho que é bastante normal. Principalmente na rede social, mano. Muito. Todo dia tem que lidar, tem que saber lidar e acostumar, né, mano? A realidade de hoje em dia é vender um estilo de vida que ninguém pode ter. Eu acho que as pessoas super se cobrarem por ter que achar as coisas boas sempre, causa uma autocobrança muito grande, uma insatisfação com tudo à sua volta. E pode fazer mal às pessoas, né? Pode ser tóxico mesmo. Você está sempre bem com situações ruins. Em momentos, até na faculdade, que as coisas estão difíceis e que você não está lidando muito bem com a situação, e é cobrado que você esteja feliz e lidando muito bem e que saiba se sobressair nesse momento de dificuldade. Então eu acho que tem que deixar cada pessoa vivenciar o seu momento. Bom, a gente vê que é muita pressão, né? Eu ouvi muitas vezes a palavra pressão ali, parece que está todo mundo sendo pressionado o tempo todo para fazer isso. No geral, deu para perceber que é um assunto que as pessoas conhecem bastante, mas ainda assim a gente passa por isso. Para a gente tentar ajudar um pouquinho essas pessoas, como identificar a diferença entre a positividade saudável da tóxica? É o mergulho em si mesmo. O primeiro ponto é que se a gente começa a viver em cima de o que é correto pela sociedade, você começa a viver um processo de toxicidade, porque o que pode ser correto para você pode não ser para mim. Mas o mais importante eu tenho uma frase que eu gosto muito, orar e vigiar. Quer dizer, eu vou orar, ok, vou fazer a minha parte, vou estar ligada no que está acontecendo, mas assim, qual a minha atitude perante as coisas que eu tenho dentro de mim que não estão bem resolvidas? Quando eu estou só na positividade tóxica, eu não tomo atitude. Eu estou deixando para que as coisas vão me levando, para que as coisas aconteçam. Não, alguma coisa vai acontecer na minha vida. Olha, se eu fizer um processo psicoterapêutico, se eu for para um... Aí tem uma crítica bem grande aos coaches de qualidade de vida, porque não trabalha as emoções das pessoas, mas trabalha foco na felicidade, a gente vai começar a perceber que eu não posso lidar na busca da felicidade sem que eu tenha encarado as minhas questões pessoais. E muitas vezes são questões que vêm da minha família, vêm da minha ancestralidade, vêm da minha infância, vêm dos meus traumas infantis. Então, se eu não cuidar desses traumas, dessas dores familiares, das fidelidades invisíveis que eu tenho às questões da minha família que está se repetindo, eu vou viver um marionete, um boneco, colocando o tempo todo, não, eu sou feliz, eu vou falar essa frase todos os dias, isso vai mudar a minha vida, porque tem muito isso, né? Todos os dias você repete 21 vezes, repete 9 vezes, e a sua vida vai mudar. Não, a vida muda quando a gente confronta os nossos sentimentos, busca ajuda profissional, se for necessário, e tem uma atitude de mudança. Ok, o que eu vou fazer agora para que eu consiga mudar a minha vida? Eu estou num relacionamento abusivo, que é muito mais comum do que a gente imagina. Muitas vezes a gente até fala, eu não tenho consciência que eu estou num relacionamento abusivo. Ok, então busca ajuda para você entender
conversa com as pessoas, porque os amigos, as pessoas à nossa volta, percebem que a gente está em relacionamentos tóxicos. Às vezes a gente não consegue perceber, porque o amor é tão grande, ou a expectativa é tão maior, que você não toma essa consciência. Mas é importante você começar a perceber, bom, o que isso é frase, o que isso se encaixa na minha vida e o que eu estou fazendo com tudo isso que estão colocando para mim que não dá certo. Então, se não está dando certo, eu tenho que confrontar e tomar atitude. Aí é quando a gente fala orar e vigiar. Vigiar, vai para ação, muda o seu comportamento, tenha um enfrentamento de ver o que você pode mudar. E aproveitando o ensejo que você citou do exemplo, qual é a importância da gente passar por essas experiências negativas, essas emoções negativas? É extremamente importante, porque quando eu começo a me confrontar com as minhas dores, eu tenho a possibilidade, eu falo assim, de desenvolver a musculatura psíquica. Porque a gente está sempre preocupado, eu vou na academia, vou melhorar meus músculos, vou melhorar minha performance cardiorrespiratória. E a sua performance psíquica, como é que está isso? A nossa experiência, a nossa vivência de vida, ela vai estar trazendo, firmando, a gente vai estar colhendo os frutos no futuro em cima das experiências que nós tivemos. E muitas vezes as más experiências, aquelas que trouxeram uma situação mais desgastante para a nossa vida, que trouxeram conflitos, que realmente fizeram com que você caísse, muitas vezes você não sabia se você ia conseguir se levantar de novo, é que vai fazer com que você crie força para mudar, para você não cair de novo. Porque se você não presenciar, não vivenciar e não buscar formas de mudar isso, amanhã você vai passar por outra situação tóxica, seja com amigos, seja num relacionamento afetivo, seja na família. A família tem muito isso. Aquelas cobranças da família que é piloto automático da cobrança. Você chegou cedo, você chegou tarde, você tem que ajudar em casa, você tem que fazer aquilo. Quando você vê, a sua casa é o pior lugar para você chegar, porque ele é tóxico, querendo ou não. Mas aí com todo respeito às mães, né? Também sou mãe, a mãe fala assim, filho querido, você é tão importante para mim, você vai conseguir tudo que você quer. Se você for um bom filho, você vai ter sucesso na vida. Acho que muita gente já escutou isso. Se você for um bom filho, tudo vai se abrir para você se você for uma boa pessoa. E não é assim. Tudo vai se abrir para você se você tiver preparo, formação, se você correr atrás das coisas, se você trabalhar seu networking, se você tiver relacionamentos saudáveis, pessoas que façam você crescer. Porque muitas vezes você está em relacionamentos até de amizade e eles ficam exacerbando essa positividade e aí você está achando, nossa, o cara me levanta para cima. Mas será que ele está te levantando para cima? Tem que ser, né? Vamos mudar. Mas, de qualquer forma, brincadeira aí no meio. Ele está te levantando, mas até que ponto, de fato, ele está te levantando ou ele está falando assim, se acostuma que a vida é assim mesmo? Eu subo, mas você fica aí onde você está. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, ficar sempre alerta, né? E ver o que eu posso estar mudando na minha vida para estar confrontando tudo isso e fazer diferente. Você tinha falado sobre essa coisa de exercitar o corpo, que é algo que a gente faz muito, mas a gente não exercita a mente. Uhum. Pelo que eu entendi, exercitar a mente poderia ser aprender a lidar com as dores, com o nosso lado mais sombrio, que é o que a gente não faz muito. Uhum. Mas como que a gente faz isso sem se afundar na tristeza? É possível lidar diariamente como exercício com as nossas dores, emoções negativas? Ajuda a gente a não entrar muito nesse fundo do poço, quase como uma relação de causa e efeito, assim? Sim. Olha, a gente falando na teoria tudo é muito fácil, mas cada um tem o seu processo de vivência, então a gente tem que respeitar. Logicamente, a gente está vivendo uma era do good vibes, está tudo bem, o importante é, né, eu estar bem, e não é assim. Quando você está falando assim, Cris, quando que eu sei que isso está sendo bom, quando eu ficar sozinho é bom e quando não é? Quando a gente vive o processo de tristeza, vamos parar para pensar, todos nós temos tristeza.
Nem tudo é como a gente quer, que bom. Se tudo fosse como a gente idealiza, a gente não teria força para lutar por coisas diferentes, por desafios. Então, quando você tira uma nota ruim numa prova, você fica bravo, fica irritado com o professor, mas depois você fala, não, agora eu vou estudar porque eu tenho que passar nessa matéria. Então, você tem uma força propulsora para você buscar alguma coisa e se destacar naquilo. E o processo da tristeza, da gente confrontar com isso, é outra coisa muito importante. Quer dizer, eu posso, de repente, hoje eu estou um pouco triste porque eu perdi o meu cachorrinho, estou vivendo meu processo de luto, alguma coisa assim, hoje eu não quero sair de casa. E aí os colegas falam assim, não, vamos para balada, a gente tem que se divertir, já passou, não dá para mudar. Ok, mas eu tenho o direito de viver esse meu processo. Então, a gente entender que, ok, as pessoas às vezes querem nos ajudar, mas a gente também tem o direito de chorar. Chorar não é proibido. E, infelizmente, a gente viveu uma fase muito grande de que homem não chora, o moleque pode chorar, não pode chorar, a menina pode chorar. Gente, não existe mais isso. Todos nós podemos chorar. O detalhe é que as pessoas ainda ficam muito constrangidas com o choro do outro, seja em qual idade for. Mas isso faz parte. Quem já não chorou na vida? Isso faz parte. Agora, o que a gente percebe muitas vezes é que a pessoa tem os sentimentos, tem aquele choro contido e vai guardando tanto choro contido que chega uma hora, vira uma depressão, sim. A gente vê, por exemplo, agora, nessa época da pandemia, morreu muita gente? Morreu. Foi situações difíceis? Foram. Mas nós tivemos um índice de 80% de aumento de depressão. Por que isso? Porque as pessoas começaram a se fechar no home office, começaram a se fechar com medo de falar sobre o assunto, com medo de falar sobre a morte, e aumentou muito. O índice de suicídio aumentou 3 vezes. É muito alto, que bom que não se divulga, mas aumentou muito. E aumentou o índice maior com homens do que com mulheres, porque isso também já é estatístico. As mulheres entram mais em depressão, mas os homens acabam tendo os enfins, eles acabam tendo a coragem de se matar, porque eles guardam muito mais. Se você vê uma estatística, vão muito mais mulheres buscar um processo psicoterapêutico do que os homens, porque ele fala assim, eu dou conta. Eu dou um jeito. E aí ele começa a negar a dor. Eu sou o pai da família. Imagina, é melhor meu filho fazer terapia, meu filho no psiquiatra, meu filho se cuidar, a minha mulher, porque eu sou forte aqui. E aí essa negação faz com que chegue uma hora a coisa estoura, ele não dá conta. Aí a gente fala, porque aí ele fala assim, não, eu dou conta. Quando ele fala, eu estou dando conta, eu dou um jeito, ele não está também numa positividade tóxica? Naturalmente. Então, infelizmente, a gente acaba vivendo esse processo da positividade tóxica muito mais do que a gente imagina. É que agora o termo está em moda, mas sempre a gente acabou carregando isso. E mais os pais de família carregam mais fortemente porque eles acham que a responsabilidade é deles de ter uma família equilibrada, de ter uma família feliz. Está tudo certo, é a opinião e a gente não pode entrar no julgamento. Mas isso também causa muitos danos emocionais. É interessante, né, trazer esse lado da família. Quando a gente pensa em positividade tóxica, acho que dificilmente a gente pensa na relação familiar, né? Muito interessante. Com certeza. E a gente pode vincular, então, a positividade tóxica com a masculinidade tóxica? Sim, também. Se a gente parar para pensar, hoje, o que a gente vê? Muito idealização no corpo. Você vai numa academia, você não vê as mulheres lá fazendo musculação, até vê fazendo musculação, mas você não vai tirar as mulheres tirando foto, fazendo aquela coisa toda. Os homens não. Os homens, eles querem provar uns para os outros de que ele pode, de que ele está fazendo os exercícios bacanas, de que, sei lá, ele tem essa condição de... Logicamente, a gente sabe que por questão hormonal, o homem desenvolve musculatura muito mais do que a mulher, muito mais facilmente. Isso é hormonal. Mas, de qualquer forma, eles acabam competindo muito mais nesse processo. E, infelizmente, gente, acaba competindo até na questão de drogas. Porque a gente acaba vendo os homens ou o sexo masculino usando muito mais drogas do que as mulheres. Porque é uma forma de ter coragem, é uma forma de falar, eu posso, eu tenho controle sobre isso. E é interessante porque muitas vezes
a gente entra tanto nessa vibe que, por exemplo, isso eu estava até conversando hoje com uma pessoa. Vocês dois vão numa academia sozinhos, ou vocês vão num restaurante, vocês dois juntos. Ah, legal, vocês estão lá, olha, chegou o Érico, o Rafael, estão conversando, parará. Aí tá tudo bem. Mas se você vai sozinho, vão falar, nossa, o que ele está sozinho ali? O que ele está vindo? O que ele está vindo fazer? Então entra muito julgamento. Cris, mas aonde que isso entra na positividade tóxica? Pode entrar que, de repente, as pessoas começam a entrar no julgamento e você fala assim, não, eu me basto. Mas aí, Cris, não é positividade tóxica, é uma positividade positiva. É verdade, você não precisa estar nessa tóxica, mas os outros que estão te julgando que você está se achando de ir num lugar sozinho. Entende? Muitas vezes, a gente vive os processos de julgamento e para a gente sair desse processo do julgamento e a gente ser aceito, a gente acaba fazendo coisas que a nossa alma não pede isso, que no íntimo a gente não gostaria de fazer. Mas, eu tenho que ser aceito, então eu vou fazer. Eu detesto academia. Mas eu vou lá malhar, vai produzir serotonina. Eu vou fazer porque está na moda. Isso é uma positividade tóxica, se você pensar. Você não tem que ir porque a galera está chamando e acha que é bacana. Você tem que ir porque você fala, isso é bom para a minha saúde. Eu preciso disso para mim, né? Aí sim, aí é bacana. Muito bom. A conversa está muito boa, mas vamos fazer um rápido intervalo no Miscelânea. Voltamos já. Voltamos com o Miscelânea, que hoje está falando sobre positividade tóxica. E quem nos acompanha nessa conversa é a psicóloga Cristina Souto. Essa conversa que está repercutindo bastante, né, Marco? Bastante mesmo. E, doutora, as redes sociais, elas têm favorecido para o aumento desse comportamento? Tem bastante. Porque se você parar para pensar, na maioria das redes que a gente olha, é tipo assim, muda o seu pensamento, olha as frases, como você enfrenta as coisas. Então, acaba sendo muita frase, a gente fala assim, muitos jargões para você conquistar. Você pensa, você consegue, tudo que você sonhar vai vir nas suas mãos. E a vida não é isso. Então, as pessoas começam até a comprar muito dessas coisas. A gente vê que nunca houve tanto comércio nas redes sociais como está tendo no momento atual. Exatamente porque as pessoas estão... Lógico, todo mundo acaba criando uma ilusão que vai ter uma fórmula mágica para a felicidade. Como muitas vezes a gente também acha que vai ter uma fórmula mágica para resolver todos os nossos problemas, que a gente vai dormir e vai acordar e vai estar tudo ok. Não, a vida é uma conquista o tempo todo, é uma aprendizagem o tempo todo, é você estar se aprimorando dia após dia. Não é simplesmente chegar, acontecer alguma coisa e pronto, eu vou falar uma palavra de impacto como o gênio da lâmpada. A gente falou muito sobre sobre quão prejudicial pode ser, né, a positividade tóxica. Dá para dizer que ela contribui para o surgimento de transtornos psicológicos, como depressão, ansiedade, por exemplo? Eu diria, lógico, eu não tenho nenhum estudo, claro, eu desconheço, pode até ser que tenha, sobre isso. Mas eu entendo que sim. Por quê? Porque a pessoa acaba deixando de se cuidar, acaba deixando de buscar uma avaliação psicológica, uma avaliação médica, porque ela acha que, não, hoje eu levanto, estou triste ou estou mal e eu vou ler algumas coisas, vou ler um livro de autoajuda e está tudo certo. Gente, não que eu não sou contra livros de autoajuda, eu acho que ajuda muitas pessoas. Esses dias eu atendi um executivo que ele falou assim que ele entrou num processo de uma depressão violenta, ele foi no psiquiatra, isso há muitos anos, e o psiquiatra deu uma frase, um jargão para ele, ele começou a falar aquilo, e ele percebeu o quanto que ele era merecedor de mudar a vida dele. E ele falou, Cris, foi uma palavra, mas aquilo mudou a minha vida, ele não me deu uma medicação. Então, sempre é um momento que a gente está vivendo. Cada um tem o seu momento. Você pode ler o livro hoje e você fala, nossa, que livro mais chato. Comigo já aconteceu, de eu ler, achar chato, falar, vou dar esse livro. Depois eu falei, não vou dar. Aí, num outro momento da minha vida, 20 anos depois, eu peguei o livro na mão, fui ler e falei, nossa, que maravilhoso. Num outro momento do meu processo de consciência, eu não estava preparado
para ler, para absorver aquilo. Mas depois eu consegui, no outro, né, um outro time, a coisa mudou. Então, por isso que muitas vezes, se você vive uma positividade tóxica sem ter consciência, você acaba mascarando doenças que podem ser tratadas, ou até processos transtornos ou questões disfuncionais que podem ser tratados antes que de fato vire uma doença. Lógico, é o processo de consciência, que não é fácil. A gente fala assim, né? Mas você tomar o entendimento de que você precisa mudar a tua vida. Quantas pessoas que a gente vê, eu vejo colegas, pessoas que estão com 60 anos esperando que vai acontecer uma mágica na vida dele e ele vai ter sucesso profissional. E ele fala assim para mim, há 20 anos que ele fala, não vou estudar porque eu estou muito velho, com 40 anos. Aí quando ele está com 45, não, eu estou muito velho, não vou prestar concurso público, eu estou velho. Aí ele está com 60, passando fome, porque ele não buscou nada. Ele ficou sempre achando que alguém fosse resolver para ele, ou que se ele fosse orar, tudo certo, a gente tem que orar. Mas eu vou rezar e Deus vai ajudar. Deus não vai ajudar se você não fizer a sua parte. E aí é quando a gente fala que pode gerar muitos problemas, e eu falo não só problemas psíquicos, mentais, emocionais, mas pode gerar doenças mesmo, gastrite, pode dar disfunções no nosso organismo, porque você fica retendo tanto aquilo, vivendo tanto aquela dor, aí seu corpo começa a produzir, jogar cortisol no seu organismo, quando vê o seu fígado está totalmente congestionado. Quanto que a gente tem tido hoje de pessoas com problemas no fígado e que nunca beberam nada. Pessoas com gastrite crônica e que têm uma alimentação saudável, porque a gente sabe o quanto essas expectativas que não são realizadas, expectativas o que é? É alguma coisa irreal, é esperar alguma coisa que não existe. Mas a gente acredita que aquilo vai existir, a tal da nossa positividade. E quando chega lá na frente, aquilo não acontece, você tem conta para pagar, você tem questões para resolver e ataca o estômago. Então a gente fala o quanto que muitas doenças hoje que nós temos, doenças físicas, a nossa origem não é uma questão emocional mesmo, que não foi tratada, a gente não deu atenção no momento que deveria dar. E enxergar apenas o lado positivo pode prejudicar o nosso desenvolvimento? Pois tem um livro, eu não sei se foi da fase de vocês, o Poliana. O Poliana era um livro, será que vocês... Tudo ela dava uma justificativa boa, então tudo que acontecia na vida dela, ela viu o lado positivo. Eu acho que isso é muito bacana, para que você, muitas vezes, você tem que sair daquela areia movediça que você se encontra. E muito você acabar trabalhando a gratidão por você entender o lado bom da questão. Eu lembro que a pandemia gerou muita questão de pessoas criticando, porque muita gente fala assim, a pandemia foi bom, que a gente despertou para uma série de coisas, a gente aprendeu a lidar com mídias sociais, a gente aprendeu a dar curso pela internet, a ter curso. Sim, isso foi muito bom. Só que teve pessoas que levou isso a público e que foram extremamente criticadas. Como que você fala que a pandemia foi boa se eu tive fulano que morreu, se eu perdi Beltrano? Gente, processo de morte, aí a gente faz um outro programa para falar de luto da morte. É um processo natural. Tudo que nasce, morre. Ok, mas a gente também tem que entender o que eu aprendo com esses lutos, o que eu aprendi com esse processo todo. E, naturalmente, perceber assim, o quanto que eu estou inserido nesse contexto e eu consigo transformar, eu consigo trazer coisas boas daquilo que eu estou vivenciando, para que eu não entre no atoleiro. Agora, você trazer lições e trabalhar muito essa questão da gratidão, mas não aquela gratidão chucra que o pessoal fala, né? Obrigada, gente, gratidão por isso. Mas viver uma gratidão de dentro de você, porque a pior coisa que tem nos relacionamentos é a ingratidão. A pior coisa que tem é você salvar um amigo, ele encheu a cara, você vai lá, salva o cara, leva o cara para casa, cuida, depois o cara no outro dia nem te reconhece. E quantos? Eu acho que
Todos passamos já por situações de salvar colegas. Então, a ingratidão é uma coisa que machuca muito. E aí a pessoa fala assim, não, ele é ingrato, mas ele não tem consciência, vamos olhar o lado bom. Você está cheio de créditos lá com Deus. Ok, gente, não é dessa forma. Às vezes, você tem que confrontar essa pessoa que foi ingrata e tem que chegar, olha... É isso, isso, isso. Eu não vou ficar o tempo todo falando que eu tenho que fazer coisas boas para ganhar um pedacinho do céu, sendo que eu estou me acabando por ter feito uma coisa bacana para você e achar que está tudo certo. Então, muitas vezes, a positividade tóxica, ela acaba impactando num processo de responsabilidade, de autorresponsabilidade pelo que eu estou fazendo. E, principalmente, o processo da autorresponsabilidade no nosso processo de comunicação. Porque, eu não vou falar e está tudo bem para o outro. Não, eu preciso me expressar. O outro não tem que adivinhar o que eu estou pensando. É isso que é o principal da comunicação. Eu acho que o outro tem, né? Satisfazer todas os meus ideais, as minhas vontades, os meus sonhos. E não é, cada um tem sua vida própria. Sim, com certeza. Comunicação é chave para tudo, né? E o grande desafio. Bom. Outro programa em comunicação não violenta, isso já aí, falamos gente, sobre isso aqui. É muito bacana, porque impacta em tudo a nossa comunicação. A gente já falou sobre isso, realmente muda muito, né? No geral, comunicação, né? A gente não sabe se comunicar, enfim. Pra gente finalizar, então, última pergunta. A gente conseguiu entender que a gente deve fugir da positividade tóxica porque é importante experimentar essas emoções negativas. Mas para quem tem depressão diagnosticada, por exemplo, a dica é a mesma? Então, a depressão é um processo diferente, principalmente se ela não for uma depressão reativa. A depressão reativa é aquela que ela está passando uma situação na vida dela, um processo de luto, de perda de emprego, de rompimento de um relacionamento. Então, é natural que ela tenha uma depressão reativa. Você é ser humano, você tem que sofrer, você tem que, muitas vezes, tem que ser medicação, às vezes não precisa ser de medicação, a psicoterapia resolve, e às vezes tomar um porre com um amigo também resolve. Vamos ser honestos, gente. Mas, brincando aí com respeito ao processo depressivo, porque tem diferentes processos de depressão. É muito difícil a gente fechar a depressão numa caixinha e falar, olha, o tratamento é dessa forma. Nem a gente que é da saúde consegue garantir um tratamento que tenha um resultado bacana para a depressão, para todo mundo, para que seja igual para todos. Cada um tem a sua linha. Mas... para as pessoas que estão no processo de depressão, é mais delicado, sim, porque os colegas, a família, quer ajudar, quer que essa pessoa se levante. Então, é muito natural que fale palavras positivas. Olha, vamos para a vida, né? Aquilo que a gente já falou um pouquinho. Você pode, você consegue, você tem tudo. Né? Depressão é falta de Deus. Não é falta de Deus. Não é ter tudo que vai garantir que a pessoa não tenha depressão. É uma coisa muito interna dela, é muito pessoal. E muitas vezes o processo de depressão está preso numa situação da vida dela lá atrás e que vai aparecer 20, 30 anos depois. Quantas pessoas que eu atendo com 60 anos que foi desenvolver uma síndrome do pânico e quando a gente faz o processo de regressão, faz um tratamento, está lá quando tinha 20 anos, está lá quando tinha 15 anos, quando tinha 5 anos de idade. Então, lógico, nem toda depressão você vai resolver no processo de regressão, mas às vezes ela está trazendo uma memória da sua família lá, está repetindo o processo, todo mundo tinha depressão, então eu também estou trazendo esse processo de depressão. Aí só a medicação vai resolver? Não, a gente tem que buscar outros caminhos para que consiga ela se libertar desse processo, mas o caminho não é falar palavras positivas, porque as palavras positivas para ela vai falar assim, está invalidando a minha dor. Né? Quando eu falo, levanta dessa cama e vamos sair, eu não consigo, eu não tenho força. Então, é uma invalidação, e isso dói muito. É difícil lidar com o processo de depressão. Eu falo que quando tem uma pessoa na família com depressão, a família toda vive aquele processo, porque, gente, é doído. Quem não quer estar com pessoas felizes, brincando? Todo mundo quer. Mas a vida real não é dessa forma. A vida real é um desafio. Difícil.
Cristina, muito obrigado então pela conversa, gostei bastante, deu para a gente abordar o tema de uma maneira bem ampla, assim, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, foi muito construtivo. E muito obrigado você também que nos acompanhou até aqui. Você encontrará o programa completo no nosso canal do YouTube e pode acompanhar a TV Univap também pelas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram com @TV Univap. Até a próxima!